Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu resolvi trazer um desenho com as minhas novas canetas de tinta acrílica. Eu já tinha um kit delas, mas resolvi comprar um novo porque as minhas canetas estavam acabando e resolvi comprar de uma outra marca, por isso eu resolvi testar ela. Pensei bastante em qual desenho eu faria. Não tem tantas cores assim disponíveis, por mais que pareça que tem bastante. Muitas delas são bem semelhantes e tem pouca variedade. Talvez já seja meu costume com a desenho digital falando que eu tenho todas as cores disponíveis nele, por mais que ter todas as cores também traga seu nível de dificuldade, mas isso é história para outro vídeo. Eu achei que esse kit faltou umas canetinhas para pintar pele, tanto pele negra quanto pele branca, faltou variação de tons, mas eu gostei do desafio de improvisar as cores pro desenho que eu queria fazer. Essas cores são um pouquinho mais saturadas que o desenho original, mas eu gostei bastante de como ficou e de como eu improvisei. Eu optei por desenhar a Emily de A Noiva Cadáver. E esse é um filme que eu gosto muito. Dentro daqueles filmes também como Coraline, Estranho Mundo de Jack, que tem essa pegada mais sombria, assim, ainda a animação, mas um pouco mais sombrio, que eu adoro. Eu achava que eu era medrosa demais pra essa coisa de terror, de coisas sombrias assim, mas ao mesmo tempo eu era uma criança que, apesar de ter muito medo da outra mãe de Coraline, eu adorava o filme com todas as forças. E com o tempo eu acabei descobrindo que eu não era tão medrosa assim, que eu adoro coisas de terror, fantasia, essas coisas sombrias. Eu até descobri que perdi o medo de coisas de terror lendo It. Eu já tinha lido alguns outros trabalhos de Stephen King, só que eram um pouco mais leves. Se é que dá pra dizer isso de alguma obra de Stephen King, né? Mas eu resolvi pegar It porque eu peguei a coragem e falei, vamos lá. E eu li e eu adorei o livro. Tem certas partes que eu não adoro, que eu, assim, abomino. Mas eu gostei muito do livro, da amizade, de toda a história além do terror. E eu, que sempre tive medo de palhaços desde muito pequena, eu chorei na vez que eu conheci pessoalmente o Patati e o Patatá. E sim, a criança que adorava assistir Coraline, A Noiva Cadáver, Estranho Mundo de Jack, essas coisas de Halloween, adorava essas coisas de fantasia, chorou ao ver o Patati e Patatá. Convenhamos, palhaços são assustadores, tem potencial para serem muitos assustadores. Tá aí o It que não me deixa mentir. Você aí que já leu, já viu o It, já viu os filmes, você vê palhaços da mesma maneira depois de você conhecer essa história? Enfim, voltando ao filme, não vamos concordar aqui que a Emily é uma injustiçada, né? Tipo, ela tem total razão pra estar revoltada, sabe? Inclusive, se você nunca viu esse filme, você está perdendo muita coisa, você deveria ver este filme. E falando agora um pouco sobre o desenho em si, eu fiz um pouco ao estilo do filme, quis manter algumas características bem marcantes e um pouco o que o meu coração mandou. Eu descobri que em quesito de arte, eu gosto bastante de seguir meu coração, porque quando eu sigo meu coração, eu vou naquele flow lá, indo e fazendo as coisas assim, sem pensar muito e só fazendo, a arte fica muito melhor e eu fico muito mais satisfeita com o resultado. Então sim, aprendam as técnicas, eu também estudo bastante, mas não deixe de ouvir seu coração, porque afinal a arte é sua e tem que ter um pouco da sua essência nela. Como eu falei, eu fiz esse desenho com canetas de tinta acrílica. Eu gosto bastante dessa mídia, é uma das que eu tenho mais gostado ultimamente, porque elas são fáceis, são rápidas de usar, elas secam fácil. Como não é sempre que eu consigo, por exemplo, pintar com tinta acrílica, que é a minha mídia favorita atualmente, e tem dias que eu tô muito doente pra fazer isso, usar essas canetas tem sido um alívio, tem sido muito bom pra fazer arte mesmo quando eu não tô muito bem. Até hoje eu testei duas marcas das baratinhas que vendem na Shopee. A primeira é muito boa, só que ela seca bem rápido. Essa aí eu não sei ainda se ela seca bem rápido, né, porque faz pouquíssimo tempo que eu comprei, mas eu notei que ela é um pouco mais líquida e cobre bem menos. Ela não chega a ser 100% opaca que nem a outra. Ela não é tão boa para pintar coisas como biscuit, que eu também uso para pintar biscuit, as pecinhas que eu faço. Ela não é tão boa quanto a primeira que eu comprei, mas ela tem uma ponta fina que deixa fazer bastante detalhes, uma coisa que eu gostei bastante. Por ser um pouquinho mais úmida, mais fluida assim, eu senti também que ela é mais fácil de misturar, mas ela deforma um pouquinho mais o papel também. Por incrível que pareça, o processo dessa arte foi bem tranquilo, o que é incomum aqui no canal, né? Mas foi bem tranquilo.
Um dos únicos problemas que eu acho que vocês viram aí algumas vezes na gravação é que às vezes a caneta desmonta quando você vai abrir e uma ou duas já secaram por causa dela desmontar, mas no processo do desenho em si eu fui seguindo o flow, eu fui vendo o que precisava fazer, fui misturando as canetas e foi bem tranquilo, eu gostei bastante. Eu tô gravando esse voiceover alguns dias depois que eu já terminei o desenho e tudo, e por algum motivo eu descobri que eu perdi a line art. Eu não sei se eu não apertei para gravar, o meu celular simplesmente resolveu apagar, mas não temos a line art. Falando em line art, antigamente eu não gostava de fazer line art, eu não fazia os meus desenhos. Hoje em dia eu tô gostando mais e eu percebi que eu gosto bastante de fazer ela depois de pintar o desenho. Inclusive, são poucos os casos que eu faço antes. Geralmente eu faço antes, às vezes, no digital, mas no tradicional eu tenho feito bem depois. Sei lá, eu fui testando várias formas de fazer arte e tô encontrando as que combinam mais com o meu jeito. Depois de passar um tempão na fase feia, o desenho finalmente ganha vida. Enfim, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Deixa seu like que vai apoiar muito o meu canal. Deixa um comentário aí, um filme que você adora. Se inscrevam para mais livros e arte. E vejo vocês num próximo vídeo. Tchau!